Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer a nossa aula de história. Então, eu vou localizar aqui a nossa aula de história. Vejam que a semana 6 está finalizando, dia 19 de março finaliza esse projeto integrado. Então, se você ainda tem atividades para enviar, enviem à medida que vão terminando. E chegando aqui em História, é a atividade 2 do outro lado do mar. Nós vamos usar essa parte aqui, ó, onde a gente vê o capítulo aqui que está iniciando, né? Deixa eu ver se é capítulo ou se é unidade. É unidade. Então, aqui nós temos a unidade 1, essa unidade que nós vamos começar nessa aula. Vamos dar sequência logo nas próximas aulas de história com o próximo projeto integrado, certo? Então, vamos lá. O que é que nós faremos hoje? Então, disciplina História, atividade 2, do outro lado do mar. Materiais necessários: livro didático de história, caderno, lápis grafite e borracha. Como desenvolver essa atividade? Vamos acompanhar as orientações a seguir. Então, letra A. Livro didático, página 8 e 9. Depois nós vamos estudar a página 10, depois a página 11, página 12. E aí nós vamos fotografar as atividades 1 e 2 da página 11 que você copiou no caderno. E aí vai enviar para a prof. Então, não vai fazer no livro, vai fazer a resposta no caderno, tá certo? Então, vamos lá. Começando aqui da página 8 e 9. Eu separei aqui pra gente, página 8 e 9. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Eu não consigo colocar as duas uma ao lado da outra de outra forma, só assim, tá, pessoal? Então, vamos estudar do jeito que dá, né? Europa, África e América. Conquistas e descobertas. O que significa a palavra Europa, América e África? Que são essas palavras aqui? Europa, África e América. Vocês sabem? Provavelmente vocês já ouviram falar dessas palavras na escola, na televisão. Continentes. Então, são continentes, mas, prof, o que são continentes? Continentes são partes do planeta Terra. E aí, para a gente conseguir falar de uma determinada parte do planeta Terra que a gente quer tratar, né? Eu quero falar de uma dessas partes do planeta Terra. Então, foi separado, ou melhor, foi dado nome para algumas partes do planeta Terra, tá? Então, essa faixa aqui, ó, de terra é a América, tá? Vem desde aqui de cima do Canadá, Estados Unidos, México, aqui tem vários países e Brasil. Tudo isso aqui que está em rosa é chamado de América, tá? Mas o nosso livro falava em América? Sim, né? O nosso livro falava em América. Olha só. Europa, África e América. Então, vamos ver agora onde fica a África. A África é essa parte de terra aqui, tá? É quase como se fosse uma ilha gigante, tá? Praticamente, não é bem isso, mas só para prof dar um exemplo para vocês. Então, aqui, ó, a África. Então, não existe o país África,
Existe o continente africano. A África é um continente, tá? E essa ilha que tem aqui do lado parece pequenininha, mas não é. Essa ilha aqui do lado faz parte da África. E lá no texto da gente está falando de Europa. Europa são esses países aqui em verde, tá? Tem vários países que fazem parte da Europa. Tem a Itália, tem o Reino Unido, tem Portugal, Espanha e outros. A gente não vai estudar o continente especificamente hoje. Além desses 3 continentes aqui que o livro está falando, nós temos também a Ásia. Olha que continente grande, né? Todas essas ilhas verdinhas aqui, toda essa parte verde é a Ásia, tá? Eu vou dar um destaque bem especial aqui, ó, para esse país que fica aqui. Índia. O país que fica aqui nessa pontinha é a Índia, tá? E aqui nós temos a Oceania. É essa parte aqui e essa parte aqui, tá? Temos também a Antártica, que é um polo, tá? Nós temos esse polo aqui, muito gelo, muito frio, certo? Pinguins. Então, essa parte aqui é a parte da Antártica. Então, só para vocês saberem que nós temos esses continentes que fazem parte, né, do planeta Terra. Vamos estudar sobre eles, tá certo? E é um estudo bem gostoso, bem legal da gente aprender. Então, aqui está falando conquistas e descobertas. Quem será que conquistou? Quem será que descobriu? Tá? Então, nessa unidade, você vai entender por que os espanhóis e portugueses tiveram um importante papel no processo de expansão marítima. Por que os espanhóis e os portugueses foram importantes? Marítimo vem da palavra mar, então eles saíram pelo mar procurando outros lugares, tá? Procurando outros caminhos para chegar nos lugares que eles queriam. Já vamos falar disso. Vamos compreender como ocorreram a conquista e ocupação de parte da África pelos portugueses e relacioná-la com a atual comunidade dos países de língua portuguesa. Vamos também entender que os documentos históricos são fontes indispensáveis de conhecimento para a história. Então, a gente precisa, para a gente saber o que se passou há muito tempo, a gente precisa encontrar fontes disponíveis, né? Fontes tem vários significados para a palavra fonte. Em história, significa que é alguma coisa que vai dar pistas para a gente entender como era o passado ou como é o presente, tá? Então, aqui tem um balãozinho. O prof está deixando longe só para a gente conseguir verificar tudo que tem aqui na nossa ilustração, mas vocês podem acompanhar essa leitura no livro de vocês. No início das grandes navegações, acreditava-se que o oceano era habitado por monstros marinhos. Observe a imagem e converse com os colegas e professor. Bom, a gente não consegue conversar com os colegas e nem com a prof, conversar falando, né? Quem quiser pode deixar um comentário aqui no nosso canal sobre essa ilustração, o que vocês pensam sobre isso? Será que existem grandes monstros marinhos, tá? Agora, atividade 1. Descreva o que você vê na cena representada. Descrever quer dizer você contar com detalhes, tá? Então, o que você vê aqui nessa imagem? Dá um pause no vídeo, converse com o adulto que está aí com você, tudo que você está vendo no vídeo. Não importa se tem a mãe, o pai fazendo uma outra atividade, você vai falando para ele tudo que você vê,
tá bom? Pause no vídeo e comente sobre o que você está vendo nessa cena. Muito bem, quem já comentou, observe lá. Nós podemos perceber que temos um navio, uma embarcação, com pessoas ali tentando fazer com que a embarcação não afunde, né? Porque tem o mar balançando por causa dessa criatura que está movimentando o mar. Nós temos várias pessoas ali tentando se salvar, né? Temos um monstro marinho, uma criatura grande, olha lá, um rabão grande. E lá no alto, nós podemos ver um lugar, uma terra, né? Um morro. O que a prof pode dizer? Acho que é isso, né? Um local, digamos assim, tá bom? 2. Na sua opinião, os navegadores do passado tinham mais facilidade ou mais dificuldade para navegar do que os navegadores do presente? Quer dizer, os navegadores de antigamente, que usavam esses barcos ou essas embarcações, esses navios, tinham mais dificuldade ou mais facilidade que as pessoas de hoje em dia do nosso tempo? Porque aqui dá para ver, né, que é uma embarcação bem antiga, né? Que a gente não vê mais hoje em dia por aí. Então, é bem antiga. Será que era mais fácil ou será que era mais difícil? Contem aí para mim. Dá um pause. Para mim, não. Para o adulto que estiver aí com você. Dá um pause no vídeo e comente a respeito da sua opinião. Muito bem. Se você aí já conseguiu fazer essa discussão ou comentar com quem está aí perto de você, eu quero voltar lá naquele mapa que eu mostrei antes e falar sobre o oceano. Esse oceano aqui, ó, que está nessa faixa de água, ele é chamado de Oceano Atlântico. E vocês sabem como ele era conhecido? Como Mar Tenebroso, porque as pessoas que navegavam, né, tinham que navegar numa grande faixa de água e eles não conheciam muito bem como que era o mar, não conheciam muito bem, não tinham mapas muito específicos, muito claros, né, muito definidos de como eram os continentes. Então, tudo ficava muito, assim, no imaginário das pessoas. Elas imaginavam as coisas, né? E tinham medo de acontecer alguma coisa em alguma viagem. E as pessoas começavam a conversar, as pessoas que viajavam muito começavam a ouvir histórias e contar histórias do que tinha acontecido no oceano, que tinha chovido muito, que tinha ondas muito grandes, que eles tinham visto animais dentro da água e não sabiam muito bem que animais que eram. Então, eles imaginavam bastante coisas e contavam por aí, né? Contavam para outros marujos, contavam para outras tripulações do navio. Então, vejam como tinham desafios naquela época, né? Porque era outra visão de mundo, sabiam menos sobre os animais, sabiam menos sobre o planeta, sabiam menos sobre construção de navios mais eficientes, tinham menos instrumentos para ajudá-los a chegar onde eles queriam e eles tinham essas embarcações e tecnologias que não são tão sofisticadas como nos dias atuais, né?
Então, eu acredito que era muito mais difícil navegar naquela época do que hoje em dia. Hoje em dia, os navios, os barcos, eles têm vários equipamentos que auxiliam na navegação, eles sabem como que o planeta Terra é, eles sabem que tipo de animais que tem no mar, eles sabem quanto tempo vai demorar para chegar onde que eles querem. Então, hoje em dia, por tudo isso, né, por mais conhecimento, mais tecnologias, eu acredito, e a gente pode concluir então dessa forma, né, que é mais fácil hoje em dia do que antigamente. Eu que não queria estar num navio daquele ali, não. Vocês queriam? Então, todas essas facilidades que os navegadores têm hoje em dia são decorrentes de descobertas de cientistas desde muito tempo atrás, que foram evoluindo até chegar nos instrumentos que se tem hoje, tá? Mas para a gente ter esses instrumentos de hoje, significa que desde muito tempo o ser humano está tentando, experimentando e conseguindo construir esses instrumentos. Muito bem, gente, essa ilustração que tem aí no livro de vocês e no meu também, é decorrente de um pintor, de um artista, né? Então, ele fez esse mapa de Theatrum Orbis Terrarum, de Abraham Ortelius, e foi editado pela primeira vez em 1570. Pensa, nós estamos em 2021. Esse mapa aqui, ou essa ilustração, foi feita lá em 1570. Muito tempo, né, gente? E esse monstro marinho aí atacando a embarcação, o que vocês acharam desse monstro marinho? Será que existe? Será que existia? Vamos para a próxima página. Coloquem a data, por favor, tá? Pode ser numa página só, pode ser aqui em cima do número 1 ou aqui embaixo do número 1. Coloquem a data, beleza? Sempre colocar a data no livro no dia que vocês estão fazendo a atividade, tá? Então, agora, prof, vai passar aqui, ó, para o outro lado do mar. Vou fechar essa parte aqui que eu não preciso mais complementar. Do outro lado do mar. Então, vamos colocar a data aqui em cima. Hoje é o dia do vídeo que a prof devia ter deixado para vocês é dia 17, tá? Mas quem está fazendo comigo hoje, que a prof está disponibilizando hoje, pode colocar 18 de março. Combinado? Então, eu vou aproximar aqui. Vocês percebam que na minha página, a criança que usou o livro ano passado pintou as palavras expansão marítima e América, tá? Não está pintado lá no livro de vocês, nem aqui em cima do outro lado do mar também não está pintado. Então, vamos lá. Aqui tem um balãozinho para a gente conversar. Imagine que você vai viajar para lugares nunca visitados pelo ser humano. Se você fosse para um lugar onde que nenhum ser humano foi antes, como seria se aventurar em mares e oceanos nunca antes navegados? O que você acha que descobriria? Quais as dificuldades que você enfrentaria? Que instrumentos você usaria nessa aventura para você não se perder, para você ter alimento, para você ter uma qualidade de vida, né? Uma maneira boa de viver nessa aventura, certo? Levaria água, comida, roupas limpas, levaria... O que mais você levaria? Será que teria lugar para você levar tanta coisa? E se você tivesse que carregar tudo isso, tá? Então, é interessante a gente pensar nisso, né?
Então, há cerca de 600 anos, portugueses e espanhóis estiveram à frente da expansão marítima. Então, olha que importante que são os portugueses e os espanhóis. Eu pediria para vocês pintarem essa parte aqui, ó. Portugueses e espanhóis estiveram à frente da expansão marítima. Peguem lá os seus lápis, o seu lápis de cor favorito ou canetinha de destacar texto. Foi quando o que é a expansão marítima? É quando a primeira vez que os navegadores tiveram contato na África e na Ásia com povos desconhecidos e também chegaram a um continente muito distante, diferente do continente europeu, a América. A conquista de novas terras pelos europeus mudou definitivamente a forma como entendemos o mundo, e é essa história que vamos contar. Então, eu separei aqui para a gente poder ver certinho. Deixa eu apagar aqui. Esse mapa, né? E os espanhóis e os portugueses, eles são dessa região aqui, certo? E eles também queriam comprar e vender coisas, queriam ganhar dinheiro com isso. E o lugar em que mais tinha produtos interessantes para comprar e para vender era aqui na Índia, onde a prof já tinha falado antes, lembram? Só que eles conheciam este caminho aqui, ó, para ir para as Índias. E sabe o que estava acontecendo com esse caminho? Muitas pessoas aqui no meio desse caminho estavam assaltando, estavam roubando, estavam cobrando para poder passar, se não pagasse não podia passar. E aí eles não estavam gostando disso, porque eles acabavam ficando sem dinheiro ou com menos dinheiro do que eles gostariam. Então eles pensaram, mas será que se a gente navegasse aqui, ó, não conseguiria chegar até aqui? Só que eu vou contar uma coisa para vocês. Eles não tinham ideia de como era esse caminho aqui. Se era muito para baixo ou não, se tinham monstros marinhos, se tinha alguma coisa, algum outro problema que eles fossem enfrentar. E aí eles estudaram as possibilidades, usaram os instrumentos que eles tinham, saíram pedindo para quem pudesse ajudar com dinheiro para eles construírem mais navios. E teve gente que disse: vocês são loucos, eu não vou dar meu dinheiro para vocês fazerem uma loucura dessas, o navio de vocês vai afundar, isso não vai dar certo. E eles foram de um para outro até que eles encontraram alguém que ajudaria a financiar essa viagem. Legal, né, gente? Já a prof vê aqui o que a prof encontrou. Já vou falar disso. Ah, olha só que eles tinham muito medo deles chegarem no final do mar e aí eles iriam cair. Já pensou? Essa imagem está bem borrada, é uma imagem antiga. Então, a prof não conseguiu uma de qualidade melhor. Então, eles tinham medo de navegar, chegar aqui no final e cair, despencar. E aí, cair lá sei lá, num vazio, né? Porque eles não sabiam muito bem o que podia acontecer com eles, tá? Então, é muito estranho, né? A gente perceber que eles tinham tanto medo assim das feras do mar, quanto de navegar nesse mar tenebroso e achar que iriam cair. Tá certo? Aqui depois eu falo.
Aqui já sumiu. Aqui, ó, era como eles viam o planeta Terra. Então, olha, eles fizeram um mapa de como eles achavam que era o planeta Terra. E a gente já viu, né? Não é bem assim. Não é bem assim, não. Mas naquele tempo era o que eles imaginavam. Era como eles tinham conseguido fazer o desenho. Então, vejam, nem a África eles conseguiam ter noção de como a África era, né? De como eles iam conseguir navegar, enfim. E olha só, ao redor do planeta, ó, tinham o quê? Anjos, sei lá, pessoas que assopravam os ventos. Vejam, ó, as pessoas estão assoprando vento. Então, eles imaginavam que era assim, há muito, muito tempo atrás. E aí, claro, foi evoluindo, né? Conforme eles navegavam, eles iam percebendo, opa, aqui não é bem assim, vamos redesenhar. Aqui é assim, então tá certo. Então vejam, ó, mapa um pouquinho mais de qualidade, mas as pessoas ao redor aqui soprando. Então, eles não sabiam muito bem o que eles iam enfrentar quando eles navegavam, porque eles não tinham nem os mapas muito bem, né, definidos. E aí, por isso que eles tinham tanto medo assim. Vamos ver, aqui é outro mapa, de 1467, esse mapa. E aqui, ó, eu coloquei esse mapa para mostrar para vocês, ó. Aqui é o Oceano Atlântico e aqui, ó, era o caminho que eles faziam antes por terra. E aí eles perceberam que estavam sendo muito assaltados, estavam sendo muito roubados, assaltados, que as pessoas cobravam para poder passar. Então, não estava dando muito certo. E olha o que eles iam buscar aqui. Essa folhinha verde que tem aqui são as especiarias. Especiarias são aqueles temperos gostosos que a gente coloca na comida. Então, não tinha em outros lugares, só tinha aqui na Índia. Então, tinha temperos muito gostosos, tinha canela, tinha... Enfim, vocês vão estudar muito mais nos próximos anos também. Não é só no quarto ano que a gente estuda sobre essa conquista do mar, tá? A gente está começando a estudar sobre isso. E olha só, tinham pedras preciosas também que eles queriam comprar para poder vender aqui nos outros países, né? Em Portugal, na Espanha, Itália, outros países aqui da região. Também eles passavam aqui nessas terras para comprar escravos, para comprar ouro, tá? Então, ó, quanto lugar que eles passavam para comprar todas essas mercadorias. Eles olhavam as pessoas que eles consideravam escravos como mercadoria também, tá? Eles achavam que não eram pessoas, seres humanos, eles achavam que eram mercadorias, certo? Então, Portugal, ele foi pioneiro nessas viagens longas, em busca de novos mercados, em busca de novos produtos para vender. E aí eles acabaram encontrando caminhos novos. Então vejam só, aqui em vermelho é o caminho que eles faziam, né, por terra. Aí depois nós temos o caminho que Bartolomeu Dias ele descobriu, que era essa linha cor-de-rosa. Era fazer a volta aqui pelo continente africano, parar, dar uma paradinha aqui, ó, no Cabo das Tormentas. Então ele ficou aqui, tá?
ficou aqui no Cabo das Tormentas. Então, não conseguiu chegar lá na Índia. E aí, Vasco da Gama, ele conseguiu sair aqui de Lisboa, fazer esse caminho aqui, ó, aqui é Cabo Verde, tá? Ele nem parou em Cabo Verde, ele veio para cá, e aí ele fez a volta e conseguiu passar aqui pela África e chegar na Índia. E ele chegava aqui em Calicut, que é o nome do lugar, tá? Antes, quem passava pelo caminho por terra, aqui, por aqui, né? Chegava em Goa, tá? E dizem os livros que ninguém sabia que existia a América. Ninguém sabia que tinha essa parte aqui. E que no caminho, Pedro Álvares Cabral, ele parou em Cabo Verde, só que em vez dele virar para cá, para seguir aqui no Cabo das Tormentas, seguir aqui em Calicut, ele acabou desviando e vindo parar aqui no Brasil, em Porto Seguro. Hoje é Porto Seguro, naquela época não tinha nome, né? E aí descobriu o Brasil, né? Essas terras aqui, que na verdade já tinham índios morando aqui, então já tinham pessoas morando aqui. Só que quando eles olharam os índios, eles não achavam que os índios eram pessoas, seres humanos, tá? Eles achavam que eram animais, bichos, praticamente, tá? Então, olha só, eles não consideravam como pessoas inteligentes, né? E vejam que, então, desde que ele chegou aqui no Brasil, depois ele foi lá para Calicut, depois ele voltou, né, para Lisboa, ele contou essa novidade para todo mundo, o que ele tinha visto, né? O que as pessoas que estavam nesse navio contaram, o que aconteceu depois. É isso que nós vamos estudar, tá? Aqui, a prof tem também. Vamos ver se vai aparecer. Aqui a prof tem. Deixa eu ver o que a prof queria mostrar aqui. Aqui, ó, são as especiarias. Vocês estão vendo aqui? Tudo que tem aqui são as especiarias. Então, são esses temperos que dão um gostinho especial na comida. Por isso que eles iam tanto para lá, tá? Para comprar, além de joias, né? Eles iam também para comprar essas especiarias, esses temperos. E aí, quando eles chegavam lá em Calicut, na Índia, eles compravam mais barato, poderiam vender lá na Europa, tinham lucro, e é por isso que tinha a expansão marítima, tá? Só que com essa expansão marítima, eles tinham que navegar por esses mares que eles imaginavam que estavam cheios de criaturas. Essas criaturas que poderiam atacar os navios, tá? E, na verdade, tinham criaturas mesmo, né? Tinham baleias, tubarões, só que não eram exatamente esses seres aqui que a gente viu nessa tela, tá? Ó, esse aqui é até parecido com aquele que está no nosso livro, né? Então, eles desenham os mapas, a ilha, os continentes e as feras do mar e algumas embarcações. Então, eles tinham muito medo, tá? Esse mapa aqui, com as navegações, eles conseguiram fazer um mapa que está mais perto, mais próximo daquilo que a gente conhece hoje. Outra coisa, eles começaram a usar bússola. Quando eles começaram essas navegações mais longas, eles já tinham começado a utilizar a bússola, tá? Então, olha aqui, ó, eles se reunindo para decidir as navegações.
E aí eles tinham outros instrumentos, tinham mapas e outros instrumentos que a gente já vai ver. Aqui eram algumas das embarcações. Que pena que são pequenininhas, né, pessoal? Aqui, ó, são as naus, as embarcações que foram deixadas lá em alto mar, porque elas não podiam chegar mais perto, porque senão elas encalhavam, né? As pessoas desciam nesses barcos para chegar perto aqui, ó, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil. Então ele queria ver o que tinha nessa terra. E aí os índios curiosos para ver o que é que estava acontecendo. E claro que os portugueses falavam uma língua e os indígenas falavam outra língua, né? Aqui nós temos algumas ferramentas, alguns instrumentos que ajudavam nessas viagens, tá? Então, relógio de areia, nós podemos ver bússola, essa esfera que representa o planeta Terra, a Bastilha, se eu não me engano. Então, existiam aí alguns instrumentos que poderiam auxiliar na navegação. E aqui também é um mapa que mostrava como que aconteciam as viagens, tá? Então, esse aqui já foi. Esse aqui são os monstros marinhos, né? Que eles imaginavam. Esse daqui era o astrolábio, que ajudava muito a ter uma projeção da onde que estava as estrelas, aonde que as estrelas estavam, aonde que para onde que eles tinham que ir. Então tinha que ter um conhecimento também do céu, tá? Começaram a usar bússola, começaram a usar mapas, e aí eles conseguiam ir para lugares cada vez maiores, tá? Aqui eu já falei para vocês que esse era o mapa mundi antes da descoberta. Esse aqui é uma cartografia antiga, depois que descobriu-se que tinham outras terras. Então, esse daqui é do ano 1627. Aqui era como eles queriam chegar lá em Calicut, na África, então eles iriam passar aqui por Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Cabo da Boa Esperança, e aí eles iam seguindo para chegar aqui em Calicut. Vamos ver. Aqui nós vamos estudar logo mais no nosso livro, que é depois que eles descobriram o Brasil, como que eles resolveram ficar com essas terras. Mas vai demorar um pouquinho ainda, tá? Deixa eu ver o que mais. Acho que para cá, ó, mais um mapa mostrando as viagens. Muito legal. Mais um mapa mostrando. E acabamos de ver esse site. Aqui nós já vimos os continentes. Aqui já vimos também. E aqui era para abrir uma imagem, mas a imagem, vocês estão vendo que não está abrindo. Não tem problema. A gente já viu bastante imagens, né? Essa daqui é muito legal, não é, pessoal? A gente consegue entender como eles viajavam e o que eles queriam. E aqui eu vou mostrar para vocês também uma coisa bem interessante, que são as embarcações. Então, existiam essa embarcação aqui, que é o barinel. Existiam outras, tá, gente? Mas essas aqui são as principais. Barinel, caravela. Então, a gente vai ouvir as caravelas, que são essas embarcações aqui mais simples. E nau. Olha que quantos mastros tem, né? Quantas velas tem. Aqui, essa caravela aqui tem menos velas. Essa daqui já tem muito mais. Para aproveitar a força do vento. Certo? Vamos para o livro? Vamos para o livro agora. Opa, aqui não.
que sim. Então, vocês entenderam que a primeira vez que esses navegadores tiveram contato na África e na Ásia, eles queriam ir além, né? Eles queriam ir para a África e para a Ásia, mas eles também chegaram num continente que era distante, desconhecido. Dizem os livros que eram desconhecidos pelos europeus, que hoje nós chamamos de América. Lembra no mapa que a prof explicou que eles queriam dar a volta na África, chegar lá na Índia, e na verdade eles acabaram indo para o Brasil? Então, a conquista de novas terras mudou definitivamente a forma como entendemos o mundo. E é essa história que vamos conhecer. O lucrativo comércio das especiarias. E o que são especiarias? São ervas aromáticas, condimentos, temperos. Podemos ver aqui ó, que tem uma pessoa com vários temperos à volta dela. E aí ela coloca esses temperos, as pessoas vão comprar e ela vende esses temperos. Especiarias como canela, cravo, gengibre, pimenta, noz moscada eram produtos muito cobiçados pelos europeus. Eles queriam muito esses temperos. E o comércio desses temperos rendia muito dinheiro. Elas eram usadas na alimentação, na conservação de alimentos, na produção de remédios e perfumes. Então, as pessoas que não tinham isso lá na Europa acabavam indo comprar para revender. E aí ter muito lucro, muito dinheiro. Os europeus atravessavam o mundo para buscar especiarias no Oriente. Esse mercado continua sendo tradicional na Índia. Até hoje, na Índia, tem esses mercados que vendem especiarias. Na foto, a gente pode ver o comércio de especiarias em Uttar Pradesh, na Índia, em 2015. Olha como que era esse mercado em 2015 lá na Índia. Provavelmente continua da mesma forma, tá? Colocaram a data na página 10. Vamos para a página 11. A conquista do Mar Tenebroso. Vamos ler sobre o Mar Tenebroso? As viagens marítimas, nesse período, eram muito perigosas e arriscadas. Duravam meses e era comum parte dos tripulantes morrerem em naufrágio ou de fome, de doenças como o escorbuto. Quando se viaja num navio muito tempo, as pessoas elas ficam sem vitamina C. E esses sintomas, os sintomas dessa doença são hemorragias, baixa resistência, outras doenças. Então, as pessoas acabavam ficando muito tempo sem vitamina C, porque elas acabavam sem comer alimentos frescos, estavam meses e meses em navios, e aí tinha que comer muito peixe ou aquilo que tinha, né? Que não estragava. E aí acabavam tendo essa doença do escorbuto, que era a falta de vitamina C. Quando o pai e a mãe falam, tem que comer alimento com vitamina, olha só a importância. Ou então tinha uma chuva muito forte, o navio acabava acontecendo algum problema com o navio, que ele acabava afundando e os tripulantes acabavam morrendo. Nessa época, acreditavam que a Terra era plana e, portanto, terminava num abismo. Lembra aquela foto que a prof mostrou? Que o navio ia chegar lá num abismo e ia cair? Então, essa navegação pelo Oceano Atlântico gerava muito medo, porque as pessoas acreditavam que as águas eram habitadas por monstros marinhos. E o apelido do Oceano Atlântico era Mar Tenebroso. Então, olha quanto problema que tinham as pessoas que viajavam no oceano por muito tempo, né? Mesmo aquelas que iam lá para comprar as especiarias, elas acabavam tendo todos esses problemas aqui. Os viajantes da época acreditavam que o Oceano Atlântico era um mar tenebroso, era habitado por seres monstruosos e assustadores, capazes de naufragar qualquer embarcação. Esses monstros iam lá derrubar, virar o navio,
quebrar o navio, e aí todo mundo que estivesse no navio ia morrer. Então, era preciso ter muita coragem para enfrentar esses perigos, alguns que eram reais e outros imaginários. Ao lado da ilustração presente na obra Cosmografia, de Sebastian Münster, do século XVI, representando esses seres marinhos. Então, olha só, essa ilustração, né, esse quadro, mostra bem aqui como eles imaginavam que era o mar. Então, página 11, número 1, escreva no caderno uma pergunta para cada resposta a seguir. Então, você vai lá no caderno, você vai colocar o cabeçalho, você vai colocar a atividade 1 e vai copiar. Escreva no caderno uma pergunta para cada resposta a seguir. Aí você vai fazer uma pergunta e vai colocar essa resposta. Ervas aromáticas e condimentos com elevado valor comercial cobiçado pelos europeus. Que pergunta que combina com essa resposta? A gente tem que fazer uma pergunta que combina, certo? Qual é a pergunta que combina? Depois, embaixo, vocês vão colocar uma pergunta para essa resposta aqui. Elas eram usadas na alimentação, na conservação de alimentos e na produção de remédios e perfumes. Então, moçada, escrever essa pergunta que você vai criar e vai colocar essa resposta aqui. Legal essa atividade, né? Normalmente, os alunos têm que responder a pergunta. E agora vocês vão ser tipo professores. Tem que fazer a pergunta e a resposta já está ali. Legal, né? Bem, depois que você fez a pergunta e a resposta, você vai copiar também a atividade 2 lá no seu caderno. Tem que colocar essa aspas. Tem que colocar essa aspas aqui também, tá? Nada de responder no livro, é no caderno. Era preciso ter coragem para enfrentar os perigos, tanto os reais como os imaginários. Dê exemplo dos perigos a que se refere esse trecho da legenda. Então, aqui está falando dos perigos reais e dos imaginários. Quem quiser pode colocar qual que eram os perigos reais e escreve os perigos reais. Quais eram os perigos imaginários e escreve os perigos imaginários, de acordo com o que a gente viu aqui no texto, de acordo com o que a prof explicou no vídeo, tá? Então, dê exemplo dos perigos a que se refere esse trecho da legenda. Então, é você que vai escrever aqui, certo? Precisa de tempo para responder, então, dá um pause no vídeo. E, que mais? E faça a sua atividade no caderno, tá bom? Agora, página 12. Ah, não esquece. Depois que fez a questão 1 e 2 no caderno, fotografa e manda para a prof, tá? Vamos lá. A questão 3. Leia o poema e responda as questões. O monstrengo. Então, aqui na página 12, você vai escrever a data e você vai fazer a leitura desse texto aqui, tá? Treina a leitura. Eu não vou treinar a leitura, vocês vão treinar a leitura, tá certo? As perguntas A e B nós não faremos nesse momento. Então, não precisa responder essas perguntas aqui, não. Não precisa fazer um X, tá? Mas, nesse momento, nós não faremos essa atividade aqui, A e B.
Mas eu quero vocês treinando aqui a leitura, tá, pessoal? Então, a nossa atividade, ela era página 8 e 9, escrever a data, página 10, escrever a data, página 11, escrever a data e fazer a atividade 1 e 2 no caderno e tirar a foto e mandar para a prof. Página 12 é a leitura. Leia 1, 2, 3 vezes esse texto aqui, por favor, para treinar bem a leitura, tá bom? Galerinha, por hoje é isso. Um beijo. Eu espero que vocês façam essa atividade com muito carinho. Vocês vão gostar muito desse conteúdo, porque lembra que a gente estudou as aventuras, as narrativas de aventura? Então, lá nas narrativas de aventura, são histórias inventadas. Aqui são histórias verdadeiras. Isso é muito legal, né? Então, um beijo e até a próxima aula.